Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e aos comentários dos livros da Bíblia Sagrada. O nosso canal disponibiliza para você comentários desde o livro de Gênesis até o livro de Filipenses, que hoje estaremos estudando. O nosso objetivo é chegarmos até o livro do Apocalipse e assim poder ofertar aos meus irmãos um estudo panorâmico acerca de cada um dos livros da Bíblia. O objetivo do nosso canal é fazer você compreender o conteúdo do livro por inteiro para que facilite a sua compreensão de cada uma das referências bíblicas. Vamos ao nosso estudo de hoje. Meus amados irmãos, a Epístola de Paulo aos Filipenses é uma das 7 cartas que Paulo escreveu estando na prisão. Possivelmente, a carta que temos aos Filipenses não seja a primeira carta de Paulo, uma vez que a referência nos diz que Paulo já tinha escrito uma outra carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo teve algumas experiências na cidade de Filipos que marcaram a sua vida enquanto ainda estava executando a obra missionária. Em uma das suas viagens missionárias, diz a Bíblia que o Senhor falou com ele através de uma visão, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo entra na Macedônia, a porta de entrada foi a cidade de Filipos. A Bíblia Sagrada também nos diz que foi neste local que Paulo conheceu uma serva de Deus chamada de Lídia, que era vendedora de púrpura, e esta hospedou Paulo em sua casa. A Bíblia também nos diz que foi em Filipos que Paulo repreendeu um espírito de adivinhação de uma jovem, razão pelo qual Paulo e Silas foram presos, mas perto de meia-noite cantavam e oravam, e através de um terremoto Deus trouxe grande livramento. Todo este contexto mostra para nós que a cidade de Filipos foi uma cidade que marcou a trajetória de Paulo. Introdução à carta aos Filipenses. O autor é Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo aqui se identifica de forma diferente, ele se identifica como servo, uma vez que esse título concorda melhor com o conteúdo do livro. Ele também apresenta Timóteo, porém, possivelmente, apenas como alguém que estava presente quando Paulo escrevia sua carta. O tema: a alegria em viver para Cristo. A data provável do livro, 62 a 63 depois de Cristo. A estatística que é fornecida pela Bíblia Dake nos diz que o livro de Filipenses é o 50º livro da Bíblia. Possui 4 capítulos, 104 versículos, uma pergunta, 96 versículos de história e 3 profecias. O mapa registra a segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo sai de Antioquia em direção à sua viagem missionária, passando pela cidade de Filipos, que fazia parte do seu percurso. Lembrando que na ocasião da carta aos Filipenses, Paulo estava preso, e nós estamos mostrando esse mapa apenas para mostrar o destino da carta. Já na sua saudação, o apóstolo Paulo nos informa a quem estava sendo endereçada a carta: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A origem da carta de Paulo aos Filipenses se deu por causa de uma visita de um irmão chamado Epafrodito, que foi visitar Paulo na prisão. Ele era um crente da cidade de Filipos e estava comissionado a levar uma oferta para o apóstolo Paulo para que este pudesse se manter na prisão. Possivelmente, quando Epafrodito retorna para Filipos, ele já retorna com a carta endereçada aos filipenses, contendo tanto o agradecimento de Paulo, como também as orientações que estudaremos nesta carta.
O apóstolo Paulo inicia sua carta abrindo o seu coração para os irmãos de Filipos, e informando também que Filipos sempre fazia parte das suas orações. Paulo e os filipenses. Os sentimentos de Paulo a favor dos filipenses. Paulo abre o seu coração e diz que tem sentimento de gratidão, reconhecimento na cooperação no Evangelho, gratidão pela participação no seu sofrimento, e que também sentia muita saudade e grande afeição pelos nossos irmãos de Filipos. A oração de Paulo a favor dos filipenses. Paulo disse que sempre orava e com alegria por aquela igreja. Que o amor seja crescente. Orava para que suas escolhas fossem sábias. Orava para que fossem sinceros e sem escândalos, e cheios de fruto de justiça. A oferta que os filipenses encaminharam ao apóstolo Paulo revela o cuidado e o zelo que aquela igreja tinha por Paulo, mas também revela que a igreja estava preocupada. Por isso o apóstolo Paulo lhes escreve dizendo que a sua prisão estava contribuindo para o crescimento do evangelho. Paulo informa que por causa da sua prisão, muitos irmãos tiveram ânimo e começaram a pregar a palavra de Deus sem temor e com grande ousadia. O apóstolo Paulo chega a dizer que alguns pregavam com muito amor ao evangelho, porém outros pregavam com inveja, outros por porfia. A Bíblia diz que alguns pregavam até por fingimento, mas o apóstolo Paulo diz que o que importa é que o evangelho seja pregado. Olha só, capítulo 1 e versículo 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O apóstolo Paulo, ainda considerando a preocupação dos irmãos filipenses, ele diz que não importava se ele continuasse vivo ou se morresse, porque em qualquer dos casos o nome do Senhor seria engrandecido. Paulo então diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo então faz uma reflexão acerca da sua vida bastante interessante. Ele nos diz, na sua reflexão, pensando no que seria melhor, se ele morresse e fosse morar com Cristo, ou se permanecesse vivo para poder cuidar da igreja. Embora o desejo de Paulo fosse morar com o nosso Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que a decisão dele, por amor à igreja, seria permanecer na terra para continuar servindo aos irmãos, para que muito mais irmãos pudessem chegar ao reino de Deus. O apóstolo Paulo agora nos apresenta algumas características que precisam ser preservadas no seio da igreja sob a responsabilidade de todos os membros. Características estas que revelam a dignidade de quem realmente foi alcançado por Cristo e vive segundo o Evangelho. Exortação quanto ao modo de viver. A primeira característica que Paulo aponta que deve haver na igreja é a unidade. Paulo diz, com o mesmo espírito, mesmo ânimo, mesma luta, mesmo gozo, mesmo amor e mesmo sentimento. Todas estas referências estão descritas aí neste contexto. Mais do que apenas estar juntos, a unidade é sentir a mesma coisa, é viver pelo mesmo propósito, sem qualquer rivalidade ou sentimento de divisão. A união, meus irmãos, é obrigação de todos,
e todos devem preservar a comunhão da igreja. Não é responsabilidade do pastor ou de líderes de departamento, é responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. Se somos membros de um mesmo corpo, logo a responsabilidade é de todos. Então, nos esforcemos para garantir e preservar a união dentro das nossas igrejas. A segunda característica apontada por Paulo é a humildade. Olha o que diz o texto: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O texto abaixo diz: humildade é uma virtude oposta ao sentimento de soberba. A verdadeira humildade reconhece a grandeza de Deus e considera os outros superiores a si mesmo, conforme Filipenses capítulo 3 e verso 3. Meus irmãos, é muito óbvio que os irmãos não se encontram todos no mesmo nível. Existem alguns cujo nível de escolaridade é maior do que outros, uns têm mais riquezas do que outros, uns são mais inteligentes e também existem divisões em níveis de hierarquia eclesiástica. Os homens não estão em níveis semelhantes. Porém, a humildade, ela é uma virtude que é produzida pelo Espírito Santo na vida de todo crente que permite o trabalhar de Deus, fazendo com que pessoas, mesmo de classes sociais mais abastadas, possam servir com humildade e sem constrangimento irmãos mais simples do que ele. Um bom exemplo é o do nosso Senhor Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. O apóstolo Paulo, contextualizando acerca da humildade, ele nos informa ou escreve um dos melhores e mais sublimes textos acerca da atuação de Jesus na revelação da sua humildade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A terceira característica apontada por Paulo como conduta para a igreja é a santidade. Olha o texto: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o que diz o texto abaixo. A santidade é uma ação divina ao nosso favor. Contudo, exige esforço do cristão na obediência da palavra. A santidade não é uma virtude a ser ouvida, e sim vista. Pois o texto diz que devemos resplandecer como astros no mundo. É interessante nós percebermos nesta passagem que a santidade não está relacionada apenas àquilo que fazemos, mas também está relacionada àquilo que falamos. O texto diz:
Fazei todas as coisas sem murmurações. Murmurar é o mesmo que reclamar. E nós reclamamos hoje com tanta naturalidade que já estamos acostumados a murmurar e não percebemos que somos murmuradores. Nós reclamamos das decisões do pastor, do líder de departamento, da farda que foi escolhida, do hino que foi escolhido. Reclamamos do horário, reclamamos das palavras, reclamamos de quem conduz o culto. Meus irmãos, nós estamos acostumados a reclamar e não percebemos que somos murmuradores. E quando chega no momento do culto, nós queremos que o poder de Deus caia. Aí chega no culto, fica ali caladinho, no silêncio, de olhinho fechado, pedindo para Deus derramar poder. O poder não vai cair. Sabe por quê? Porque não é o que você faz no momento do culto que vai definir como deve ser a presença do Espírito Santo, mas sim o que você fez durante a semana, o que você falou durante o dia inteiro. Não adianta ser santo na hora do culto se você é murmurador fora do culto todos os dias da semana. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o nosso Senhor abominava todo tipo de murmuração. E no Novo Testamento, como podemos ver aqui em Filipenses, o Senhor continua abominando qualquer forma de murmuração. Por isso vamos vigiar para não pecar contra o nosso Deus e seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois que Paulo exorta os nossos irmãos filipenses a viver em unidade, santidade e humildade, agora o apóstolo Paulo passa a dar exemplos de homens de Deus que são dignos de ser imitados pela igreja. Acompanhe na sua tela. O primeiro é o bom exemplo de Timóteo, nos diz o texto. Timóteo é preocupado e interessado pelo bem-estar da igreja. É um obreiro experiente e provou o seu valor servindo juntamente com Paulo, como um filho serve ao seu pai. Filipenses capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Se você puder fazer esta leitura na nova tradução linguagem de hoje, facilita muito esta compreensão. O texto abaixo diz algumas virtudes de Timóteo: zeloso e obediente à palavra de Deus, um servo perseverante, possuía boa reputação, amado e fiel, fidedigno, atencioso pelo próximo e dedicado a Paulo e ao Evangelho. Estas virtudes são referenciadas da Bíblia de Estudo Pentecostal. Paulo nos informa no texto aos Filipenses que tinha o objetivo de enviar Timóteo até a igreja de Filipos, para que este pudesse acompanhar de perto qual a real situação daquela igreja. Paulo também menciona, mesmo estando preso, que ele tinha a intenção futura de visitar presencialmente ou pessoalmente a igreja de Filipos, coisa que nós não sabemos se aconteceu porque o texto bíblico não nos esclarece. O segundo é o bom exemplo de Epafrodito. Diz o texto: Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Outras virtudes do nosso irmão ele era um cooperador e companheiro, honesto e digno de confiança, pois levava dinheiro da igreja, recomendado por Paulo a ser recebido com gozo e honra. O apóstolo Paulo também nos informa que Epafrodito, enquanto estava acompanhando Paulo na prisão, também ficou terrivelmente doente, vindo quase a óbito,
Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor teve piedade dele, assim como também teve piedade de Paulo, porque sentiria muita tristeza se Epafrodito viesse a falecer. A Bíblia Sagrada nos traz o exemplo desses dois homens de Deus, mostrando para nós que há sempre bons exemplos a serem seguidos dentro da igreja. Meus irmãos, procure virtude em quem apresenta virtude para ser modelo de vida para você. Não procure maus exemplos, porque todo lugar tem e você vai encontrar. Mas lhe garanto, se você procurar obreiros virtuosos para lhe seguir o exemplo, você também vai encontrar, porque o Espírito Santo a cada dia está moldando todos os servos de Deus. Continuando sobre o assunto do exemplo dos obreiros, o apóstolo Paulo agora nos revela o mau exemplo de alguns obreiros, exemplos que não devem ser imitados. Guardai-vos dos maus obreiros, diz o texto. Guardai-vos dos cães. Está em foco o caráter moral dos falsos mestres, em contraste com o que se espera de um verdadeiro servo de Cristo. Segundo, guardai-vos dos maus obreiros. São desqualificados pelas suas próprias atitudes. Na ausência de zelo, faziam a obra de forma relaxada, por isso eram maus obreiros. Também podendo ser falsos obreiros, e não apenas maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Este grupo é formado por aqueles que pregavam a necessidade das obras da lei para a salvação, tornando insuficiente a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então contextualiza acerca destes maus obreiros, dizendo que eles confiavam na carne, e a glória deles dependia da aparência. O apóstolo Paulo então cita dizendo que ele também, se quisesse, poderia viver segundo a glória da carne. Olha o que está escrito no texto, capítulo 3, a partir do verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, o apóstolo Paulo era irrepreensível. Porém, o apóstolo Paulo pega toda esta glória da carne e a considera como se não fosse nada. Na verdade, ele usa a palavra dizendo que considera toda esta glória como se fosse esterco, para ver se de alguma forma ele pudesse alcançar a futura ressurreição dos mortos. Nesse objetivo de alcançar esta ressurreição, ele cita um dos versículos mais conhecidos do livro de Filipenses, versículo 13 e 14 do capítulo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para o alvo, para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso apóstolo Paulo, em contraste com os maus obreiros, ele diz assim: sigam então o meu exemplo, já que não dá para seguir o exemplo destes maus obreiros. Por isso, meus irmãos, temos no apóstolo Paulo, assim como temos em meio a nossas igrejas, vários bons exemplos dignos de serem imitados. Por isso, não baseie a sua vida cristã em pessoas que não são dignas de serem imitadas. Procure pessoas virtuosas que lhe sirvam de exemplo.
Diversas orientações do apóstolo Paulo é fornecida no último capítulo da carta aos Filipenses. Porém, eu gostaria de destacar apenas duas destas orientações. A primeira orientação que eu gostaria de destacar é como lidar com a ansiedade, um problema bastante atual em meio à nossa sociedade. Como lidar com a ansiedade? A Bíblia Sagrada nos diz como você pode ser curado da ansiedade. Basta você seguir a orientação bíblica. A orientação bíblica é que você deve orar, entregando as suas inquietações a Deus, que guardará e limpará o seu coração. Olha o que diz o texto, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, conte tudo para Deus. E olha o que Deus vai fazer. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a forma de curar a sensação de inquietação, de ansiedade. O apóstolo Paulo também nos dá um meio de prevenir, a prevenção contra a ansiedade. Sabe como é a prevenção? Protegendo a sua mente. Olha o que diz o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando você alimenta os seus pensamentos com coisas boas, daí só podem surgir frutos bons e longe de nós toda esta ansiedade. A segunda orientação do apóstolo Paulo que gostaríamos de destacar é a necessidade de aprendermos a viver contente com aquilo que temos. O apóstolo Paulo nos diz que a sua força no Senhor não dependia da sua condição de sobrevivência. Veja o texto. Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O apóstolo Paulo finaliza o seu raciocínio acerca de viver contente, independente das circunstâncias, falando uma das referências de longe, a mais conhecida do livro de Filipenses. E de longe também é uma das referências mais mal usada dentro da Bíblia Sagrada, porque é usada fora do seu contexto. Usada de forma triunfante, Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando, na verdade, o que o apóstolo Paulo queria dizer ficava melhor traduzido assim: a força que o Senhor Jesus Cristo me dá, me capacita para passar por qualquer situação. Não deixa de ser uma referência de vitória, porém, dessa forma, fica melhor dentro do contexto. Meus amados irmãos, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário, diga se você gostou ou não, ou que podemos melhorar. Qualquer argumento será muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo.
Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.